Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal Amigo Conselheiro. Hoje eu não estou no meu cenário, não estou em casa, mas resolvi vir aqui conversar com vocês a respeito de uma viagem que eu estou tendo aqui na minha cabeça, mas que faz todo o sentido. Mas antes, pessoal, eu peço por favor que vocês deixem um like e se inscrevam neste canal, porque para mim isso é muito importante para que mais pessoas tenham acesso ao meu conteúdo, tá bom? Pessoal, vocês já pararam para pensar, várias vezes eu já disse aqui no canal, que o mundo físico, o mundo aqui da Terra, imita o mundo espiritual. Mas vocês já pararam para pensar que nós temos várias dicas disso aqui na Terra e nós não nos damos por conta? Vocês já pararam para pensar, por exemplo, que um carro, para ele ter um movimento, para ele funcionar, ele imita o nosso organismo, o nosso corpo físico? O carro precisa do que para ele funcionar? Precisa das rodas, precisa do motor, precisa do escapamento, ele precisa da central eletrônica. Então a central eletrônica seria o cérebro do carro, o motor seria ali a junção do coração, né, que bombeia o combustível, a força. O escapamento seria o nosso sistema digestivo. O nosso intestino seria ali dentro do carro a parte da combustão ali, que une o combustível com o ar, com o oxigênio, que aí com a queima faz com que a energia se expanda e o carro entre em movimento. E por que um carro não anda sozinho? Vocês já pararam para pensar nisso? Se você não dá partida no carro, ele não tem força. O que faz um carro ter força? A combustão, a explosão do combustível com o oxigênio e com o fogo. Aquela energia gerada ali faz o carro se movimentar. Claro que para o carro sair andando por aí e parar a hora que você quiser, foi criado o sistema de embreagem, foi criado o sistema de câmbio. Mas se você for parar para pensar, tudo precisa de um ponto de explosão para que crie a energia e para que o carro se movimente. A mesma coisa com uma televisão, por exemplo. Sem energia elétrica ela não liga. Os carros, por exemplo, agora inventaram um carro elétrico. Mas o carro elétrico precisa do quê? Da bateria. A bateria armazena aquela energia e faz o carro funcionar. Então, pessoal, essa é uma uma quantidade infinita de provas que existem aqui na Terra de que nós precisamos ser animados por alguma coisa. E o que anima o nosso corpo? Por que nós temos esse sistema tão perfeito e que em algum momento ele para e nós morremos? Por que em determinado momento o nosso corpo não serve para mais nada, não tem mais vida, não tem mais energia? O que nos anima? Para nós, estudantes da espiritualidade, pessoas que têm um determinado acesso à espiritualidade, a um conhecimento espiritual, nós acreditamos que o que anima o nosso corpo físico é o espírito. O espírito é que traz essa energia para nós. Por isso que nós acreditamos no espírito e por isso que nós acreditamos na alma. Porque se nós não acreditássemos nisso, de onde viria a nossa energia? Por que em determinado momento ela se apaga? Porque uma parte do nosso corpo para de funcionar. Mas o que anima essa parte desse corpo que uma hora ela para de funcionar? Se fosse simplesmente uma questão de manutenção, por que o médico não ia conseguir fazer a manutenção do nosso coração? Mas fulano teve um ataque cardíaco. Aí eles vão lá, abrem o corpo e vejam o problema. Foi na veia aqui que bombeava o sangue e tal. Por que não se conserta isso que está errado e dá vida de novo para a pessoa? Porque o espírito não está mais ali. Então, pessoal, é nisso que nós pensamos todas as vezes que nós questionamos a espiritualidade. Se não fosse simplesmente uma questão de organismo, de órgão, toda vez que um órgão nosso parasse de funcionar, nós substituiríamos por outro
e ganharíamos vida novamente. Por que não? Um carro, por exemplo, quando ele para de funcionar, nós substituímos uma peça e a partir do momento que tem a combustão novamente, esse carro pode voltar a funcionar. Por que nós, conosco, não é assim? Porque nós precisamos do Espírito. E a partir do momento em que nós morremos e desencarnamos, nós saímos desse local, deste incremento que é o nosso corpo, e vamos para o mundo espiritual. Então, se não tem um espírito ali para ser reencarnado naquele momento e naquele corpo, nós morremos. E não há nada que a medicina faça para nós voltarmos a viver. Até hoje, com toda a tecnologia que nós temos, com todo o avanço da medicina, até hoje ninguém conseguiu ressuscitar uma pessoa. Algumas pessoas têm aquelas EQMs, que quando a pessoa... o espírito chega a sair de dentro da pessoa, mas fica rondando o corpo, a pessoa fica em coma, e quando a pessoa volta, ela volta à vida, ela lembra, ela traz coisas da espiritualidade, coisas do mundo espiritual à tona, traz um grande ensinamento consigo. Por quê? Porque o espírito saiu, mas ele não chegou a desencarnar. Ele recebeu a possibilidade de voltar ao corpo, ele recebeu a autorização, porque não era a hora dessa pessoa desencarnar. E aí sim, ela volta para o corpo que já estava com a sua falência decretada, e a pessoa volta a viver. Quantas pessoas, procurem na internet, quantas pessoas já passaram por essas EQMs e hoje vivem uma vida normal? Aquelas pessoas que já foram desenganadas pelos médicos e que hoje vivem bem. Como pode isso? Será que não é o mundo espiritual que dá essa autorização para a pessoa voltar? Por que todas as pessoas não voltam? Ah, fulano teve um problema no pulmão. Será que não dá para consertar esse pulmão? E se consertar esse pulmão, o espírito volta para a pessoa? Não volta. Simplesmente porque ela já cumpriu o seu papel aqui na Terra. O nosso corpo físico, pessoal, ele é uma prisão. O nosso espírito está preso aqui dentro. E a única forma de nós enxergarmos alguma coisa é através dos nossos olhos, através do olfato, enfim, através dos nossos sentidos. Mas o nosso corpo, que possui o olho, os dois olhos, os nossos olhos só enxergam aquilo que também é físico. Por isso que para a pessoa enxergar o mundo espiritual é muito difícil. Ela precisa de todo um desenvolvimento mediúnico para que ela consiga enxergar através da alma, não através do olho. O nosso olho, nós só enxergamos aquilo que é físico. Mas não significa que aquilo que nós não enxergamos não exista. Afinal de contas, nós enxergamos o vírus da Covid, por exemplo? E aí você vai dizer que o vírus da Covid não existe porque nós não enxergamos ele? A mesma coisa o mundo espiritual. Ele existe, mas como nós estamos presos dentro do nosso corpo físico por uma missão maior, não é hora nem momento de nós enxergarmos isso. Às vezes o mundo espiritual dá essa autorização através de um desenvolvimento mediúnico, porque você quis aquilo e você vai honrar com aquilo. Você vai usar aquilo para um bem maior. Por isso a espiritualidade antecipa essa chance e mesmo você estando no corpo físico, você consegue ter essa visão. Mas o normal, o comum, é depois do desencarne, que você sai do seu corpo físico, aí sim você tem a visão espiritual como um todo. Mas enquanto nós estamos aqui na Terra encarnados, nós só enxergamos aquilo que também é físico, que também é elementar, assim como nós somos. Então, pessoal, pensem nisso. Será, você aí que não acredita, que exista um espírito, que exista a alma, que existe um mundo espiritual? O que anima o nosso corpo? Qual é essa energia que faz com que nós funcionamos? Por que nós dormimos para descansar? Que limpeza é essa que é feita no nosso corpo quando nós dormimos? Por que nós sonhamos? Por que o nosso corpo foi projetado desta maneira? Tudo tem uma explicação. Nós, aqui na Terra, somos cópia do mundo espiritual. Tudo que nós criamos de tecnologia, tudo vem através de
psicografias, psicofonias, através da intuição, tudo do mundo espiritual. É uma grande loucura nós termos comunicação com o mundo espiritual. Isso não existe. Eu não estou vendo. E a internet? E o sinal do celular? Você enxerga? Então, se você não enxerga, ele não existe. A energia de um sinal de internet, de um sinal de televisão, ela não é física. Você coloca a sua mão na frente da antena, você não sente nada. Por quê? Porque ela é apenas uma energia que foi codificada e adaptada para que a emissora A transmita através das suas antenas, através do satélite, e você na sua casa com o receptor, você consiga codificar aquela informação numérica que se transforma em áudio e vídeo e você assiste a televisão. Mesma coisa quando aparece um médium de psicofonia, por exemplo, que consegue ouvir os espíritos. Como que ele consegue isso? Simplesmente porque existe uma antena que manda esse sinal, essa vibração, e esse médium consegue codificar aquela vibração para virar um áudio. E esse áudio é incorporado por ele através da audição e ele consegue passar isso adiante. Então, pessoal, não existe nenhum mistério no mundo espiritual. Simplesmente é uma codificação, uma adaptação, que nós ainda estamos muito longe de evoluirmos para isso. Mas com certeza, daqui a algumas décadas, nós teremos uma conexão muito maior com a espiritualidade, inclusive através de antenas. Você sabia disso? Daqui a muitos anos, mas provavelmente eu estarei vivo ainda, serei um velhinho, mas estarei vivo, nós conseguiremos ter conexão espiritual através das ondas magnéticas, da mesma forma como a televisão. Você acredita nisso? Mas vai acontecer. Provavelmente você vai ver isso com seus próprios olhos. Então, pessoal, se você vê a internet, você vê a energia elétrica, você vê o Wi-Fi, você vê o 5G, o 4G, Bluetooth, enfim, tantas tecnologias sem fio, através de ondas, como que você também não vai acreditar no mundo espiritual? Por que você não vai acreditar? O que anima o seu corpo? Que energia é essa? Lembre-se do exemplo que eu dei do carro. Sem a energia ali da combustão do combustível, a explosão, o fogo que cria aquela energia, aquela explosão e faz o carro se animar. Sem essa explosão, sem essa energia, o carro não anda. E o nosso corpo? Como que ele anda? Pensem nisso, que vocês vão ver que o mundo espiritual ele é uma grande loucura para nós que estamos aqui no corpo físico, mas ele existe, e ele é real, e ele é organizado. Se você quer saber mais sobre isso, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, coloque seus comentários nesse vídeo, que eu pretendo abordar muitas vezes ainda esse assunto, de forma mais profunda, de forma cada vez mais abrangente para vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!